Mercado nervosinho, Lorival Santana. Waiver Day vem sendo chamado hoje, essa quinta-feira. Só que essa reação do mercado, ela começou desde ontem, quando a gente olha principalmente lá para fora. Agências internacionais já estavam monitorando a situação no Brasil e hoje é uma consequência de um dia que começou ontem. Exatamente, porque o próprio governo brasileiro tinha criado uma expectativa nos investidores em Wall Street, nos Estados Unidos, de que manteria a estabilidade fiscal, né, a sustentabilidade fiscal. Há uma semana, o ministro Paulo Guedes estava em Washington, esteve lá por quase 3 dias, prometendo manter toda essa arquitetura, né, da economia brasileira. E na manhã de ontem, horas antes do anúncio do ministro Paulo Guedes de que haveria essa isenção, como foi explicada em inglês, essa exemption, né, do Auxílio Brasil em relação ao teto fiscal, o presidente Bolsonaro reafirmou em Russas, no Ceará, que haveria o aumento do Auxílio Brasil, mas dentro dos limites do teto fiscal, né? Isso foi traduzido para o inglês e distribuído para o mundo inteiro. Então, realmente foi um choque muito grande, um terremoto, essa declaração do Guedes sobre o waiver. E hoje, essa saída dos secretários do Ministério da Economia, para a gente ficar na imagem do terremoto, é o abalo secundário, uma consequência lógica do que aconteceu ontem. Então, o mercado realmente ficou pasmo com essa total quebra de expectativa e de credibilidade, portanto, das promessas que o presidente e o ministro pessoalmente fizeram, e o ministro fez pessoalmente em Washington, e, de repente, nada disso está valendo mais. Então, eu diria que, do ponto de vista de Wall Street, o terremoto foi ontem, Carol e colegas. Reações. Vamos olhar para a cenário eleitoral, Caio, que eu sei que você gosta de falar sobre isso. Vamos olhar para 2022. Porque foi uma escolha, como a gente está falando aqui durante essa análise, de social ou uma agenda liberal. Quando o Jair Bolsonaro foi eleito, ele foi eleito com uma agenda liberal. Quem apostava nessa agenda? O que acontece com esse eleitor para 2022? Carol, a gente tem que ver o que aconteceu de 2018 para cá. De 2018 para cá, o presidente Jair Bolsonaro enfrentou uma queda grande na sua popularidade, muito resiliente, né? A gente vê que ele não cai de 25% da taxa de ótimo e bom. Eu sempre olho a taxa de ótimo e bom porque ela é transformada em votos, ela é capaz de levar o presidente para o segundo turno. Ao mesmo tempo, ele enfrentou uma pandemia, enfrenta inúmeras acusações dentro dessa pandemia e precisa muito de uma base parlamentar sólida para blindá-lo no mandato. Isso significa o quê? Significa a não abertura de pedidos de impeachment, que ele conta com o Arthur Lira, talvez o maior beneficiado desse processo todo que a gente está vendo aqui, de abrir um espaço fiscal para... Ao fim e ao cabo, o que a gente vai ver é mais emendas parlamentares na mão dessa base. Então, essa engrenagem toda, ela gira, primeiro, por uma sobrevivência política para o presidente da República, para tentar alavancar a popularidade dele, para ele ter mais voto nas classes menos abastadas, né, que é onde ele tem maior dificuldade, mas também para o próprio Congresso Nacional poder abastecer e irrigar suas bases eleitorais para se reeleger. Logo, te respondendo, esse era apenas um flanco, a agenda liberal, mas o contexto mudou de 2018 para 2021 e será outro em 2022. Ele precisou tanto se proteger no mandato e tanto criar condições para ter mais chance de ser reeleito em 2022. E daí a gente explica e ajuda a entender essa sobra fiscal para tentar ter maiores chances em 2022. E aí temos a pauta de reformas, tão falada, inclusive durante a campanha tão enfatizada. E Thaís Arbex, vimos o presidente Jair Bolsonaro falando que elas estão avançando no Congresso, o deputado Hugo Mota em entrevista falando que a PEC dos precatórios não interfere nessa agenda. Essa agenda consegue avançar? De que forma? Temos, por exemplo, o ministro Paulo Guedes ontem criticando o Senado que não avança na reforma do imposto de renda. Carol, essa, por exemplo, a gente pode considerar morta, porque o próprio relator dessa reforma lá no Senado está dizendo não concordar com os termos dela. Mas é engraçado, hoje de manhã eu falava sobre isso,
que, a partir dessa decisão de colocar na PEC dos precatórios uma mudança na regra do teto de gastos, a gente deixou de olhar para a PEC dos precatórios de fato. A gente não mais colocou a lupa sobre ela, que era, há alguns dias, há algumas semanas, o grande terremoto já citado pelo nosso colega Lorival. Então, essa proposta da PEC dos precatórios também é importante, também vai fazer a diferença, também vai ter impacto nas contas. Então, há de se olhar agora para essas mudanças que também foram propostas ali pelo deputado Hugo Mota. Carol. Naca, ontem a gente se perguntava de onde vai sair o dinheiro para o Auxílio Brasil. E hoje vem mais um anúncio de um outro auxílio para caminhoneiros. Mesma pergunta, de onde vai sair o dinheiro? Dívida. O governo vai fazer muita dívida e a dívida pública que estava tentando se estabilizar vai voltar a crescer. E é por isso que o mercado fica nervoso, como disse o presidente da República, porque o mercado financeiro é quem empresta dinheiro para o governo conseguir pagar as contas. O governo não imprime simplesmente uma máquina ali, não liga a máquina de imprimir dinheiro e sai pagando as contas. Não, ele precisa captar dinheiro no mercado. Então, quando os bancos, por exemplo, investem, compram títulos do governo, quando você que está nos acompanhando, se tem o dinheiro no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. E por que o mercado fica nervoso? Porque ao ver que o governo continua gastando, aumentando os gastos públicos, a pergunta é natural. Será que ele vai conseguir me pagar direitinho como tinha combinado? E esta é a preocupação. É sobre a solvência, sobre a capacidade de pagamento do governo. Se você fica desconfiado que o cara não vai te pagar, passa a cobrar mais juros ou para de emprestar. Fernando Nakagawa, Caio Junqueira, Lorival Santana, Thaís Arbex, obrigada a todos. Uma boa noite.